salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Ninguém pode salvar a si próprio, mas todos podemos e devemos, porque isso é sabedoria, fazer a vontade daquele que tem poder para nos colocar no céu ou no inferno. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que já iniciaram a sua vida eterna com Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Louvado e exaltado seja o Senhor, o único que tem poder para nos salvar. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te conduza da vida carnal para a vida espiritual, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, quem aí deseja viver para sempre? A reação das pessoas a essa pergunta é sempre praticamente a mesma. Alguns dizem que sim, mas querem porque querem, sem qualquer fundamento.
Outros não creem na possibilidade de uma vida eterna. Mas, dentre os que creem, todos gostariam de viver para sempre, mas uma nova vida, muito diferente da forma como vivem hoje, e num outro ambiente. Ninguém consegue viver esta vida para sempre, mas a Bíblia conta a história de personagens que viveram neste mundo por muitos anos. Matusalém, filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé, por exemplo, viveu 969 anos. Foi a pessoa mais longeva de todos os tempos. Adão viveu 930 anos. E Lameque, filho de Matusalém, morreu aos 777 anos de idade. No início da criação, as pessoas desfrutavam de longevidade, mas quando o ser humano se corrompeu e a luxúria e a poligamia imperaram, Deus limitou o nosso tempo de vida a 120 anos. E hoje, o corpo humano não resiste viver por mais de 120 anos. As Escrituras nos informam que, em uma época mais recente, no ano de 700 a.C., o rei Ezequias, filho de Acás e Abi, foi curado por Deus de uma doença mortal, quando se humilhou perante o Senhor, apresentou os créditos que ele detinha junto a Deus e clamou pela sua vida. Além da cura, Deus prolongou o seu tempo de vida em mais 15 anos e lhe deu livramento dos seus inimigos. E Ezequias morreu aos 52 anos de idade. Todo o mal que o homem pratica conspira contra ele próprio. Mas dentro da limitação do tempo de vida do ser humano, milagres podem ocorrer quando usamos a fé. E as nossas obras são boas e conseguem mover o coração de Deus. Mas o principal, o mais importante, é que o Senhor, por amor a nós, que somos a obra-prima da sua criação, a despeito de todos os nossos erros, nos deixou promessas de restabelecer a nossa vida eterna, que foi perdida devido ao pecado de Adão. Deus promete um próximo século para o nosso ser espiritual, se concordamos em cumprir com as suas leis e mandamentos. Isso vem justamente de encontro ao desejo das pessoas de viver para sempre em um outro ambiente e de uma forma diferente. Mas o problema, meus irmãos, é que poucos aceitam as condições apresentadas pelo Senhor, que foram criadas para nos proteger neste século presente e nos abrir as portas para o vindouro. Deus nos apresenta as condições. Então, não tem sentido desejar as promessas de Deus
sem obedecer a ele. O livro de Hebreus tem muito a ver com o que vamos tratar nesta mensagem. Existe um mistério com relação a quem teria sido o autor do livro de Hebreus. A Bíblia contém alguns segredos que somente serão revelados a nós no século vindouro. Possivelmente, essa é uma estratégia do Senhor para aguçar a nossa curiosidade a respeito dele, das suas promessas e da forma como podemos chegar ao próximo século. E isso, no fim, acaba se revelando como algo positivo a nosso favor, como mais uma forma do Senhor demonstrar o seu amor por nós. Mas com relação ao livro de Hebreus, muitos afirmam ter sido escrito por Paulo, mas não existe confirmação a esse respeito. A forma em que essa carta aos Hebreus foi escrita não é compatível com a maneira informal em que Paulo apresenta as suas outras epístolas. Mas os conceitos defendidos, assim como a doutrina revelada, são exatamente o que Paulo sempre apresentou e defendeu: a salvadora graça de Jesus. Nenhum outro personagem bíblico jamais demonstrou conhecimento tão profundo da doutrina da graça, o que afinal nos leva a crer que realmente tenha sido Paulo o mentor desta carta, que pode ter sido ditada por Paulo e escrita por outra pessoa. A posição desse livro na Bíblia também nos induz a crer que é um material de autoria de Paulo, porque ele se situa justamente após a última epístola de Paulo, dirigida a Filemão, complementando os conceitos e a revelação do novo tratado da graça. E é assim, porque Paulo foi a pessoa escolhida por Jesus para receber a revelação do novo tratado da graça, ocasião em que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Independentemente de quem tenha sido o autor, o livro de Hebreus é um epílogo do novo tratado da graça, de leitura e compreensão essenciais após a leitura de todas as epístolas de Paulo, para quem espera viver o próximo século. Isso representa outro cuidado de Deus para nos esclarecer as principais dúvidas a respeito da doutrina da graça, a nossa doutrina e o único evangelho existente. A palavra de Deus nos diz que a lei de Moisés ou as obras do judaísmo não são outro evangelho e nunca foram. A lei de Moisés já não existe mais. Ela foi extinta por Jesus. Vejam bem, foi extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, conforme consta no próprio livro de Hebreus. Você sabia disso? O autor de Hebreus, seja quem for, se revela
como sendo um profundo conhecedor das Escrituras e um incondicional defensor da doutrina da graça. Isaías 38, 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Gênesis 6, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Essa melhor esperança, meus irmãos, é a graça de Jesus. Nesse trecho que apresentamos, que acabamos de ler, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, está entre parênteses, ou seja, não consta das escrituras originais. Entrou como um trecho explicativo, uma frase explicativa. Nós normalmente não apresentamos trechos que estão entre parênteses ou colchetes, mas apresentamos desta vez para ficar bem claro que a lei não conseguiu aperfeiçoar o ser humano. Por isso, ela foi eliminada. Viver para sempre, repousando em um paraíso celestial, após toda a luta que enfrentamos nesta vida, deveria ser o ideal de qualquer pessoa. Principalmente porque essa é uma promessa deixada a nós por Deus. E é uma forma de fazer valer a pena todo o sofrimento deste século. Jesus, antes de ascender aos céus, nos informou que estava indo para nos preparar lugar. Mas é um lugar somente para os fiéis. Se as pessoas estivessem pensando na vida eterna, todos, ou na pior das hipóteses, muitos dentre os filhos de Deus, acatariam de bom grado as ordens de Deus, já que é muito pouco o que Deus requer da nossa parte face ao tudo que Ele nos dá nesta vida e ao que Ele nos promete para o próximo século. Seria justo desobedecer a Deus e no final ser recompensado por Ele? Mas
cuidado, o nosso Deus de justiça também recompensa os pecadores. Sim, ele tem promessas também para os ímpios, para os rebeldes e infiéis. Mas são outras promessas. Não são as mesmas que o Senhor deixou para nós que somos filhos fiéis. São promessas que ninguém deseja para si. E desse modo, os injustos vão se descobrir em um ponto de inflexão, porque eles amam e desfrutam desta vida e fazem as suas vontades neste século, sem se importar com a vontade de Deus. Mas mudando o século, a situação deles irá mudar também de uma forma drástica, justamente porque não se interessaram pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e que, com justiça, irá julgar a todos no final. Portanto, meus irmãos, a nossa sabedoria consiste em obedecer a Deus. Jesus cancelou a lei de Moisés e nos trouxe o novo tratado, a doutrina salvadora da graça. Então, não é para insistirmos na lei de Moisés, que além de não salvar, caracteriza a desobediência a Deus. Desobediência a Deus é pecado. O Senhor não vai querer pecadores e desobedientes vivendo ao lado dele no céu para sempre. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 5, temos o autor fazendo recomendações de suma importância com respeito à doutrina que devemos seguir, de modo a agradarmos a Deus, fazendo a vontade dele e visando o próximo século. Nos versículos 1 a 3, o autor do livro nos convoca a avançarmos em direção à perfeição, deixando para trás os rudimentos, ou seja, os primeiros fundamentos da doutrina de Cristo, o que confirma que a doutrina primitiva da lei de Moisés nunca foi perfeita.
O autor fala de abandonarmos as obras mortas, que são aquelas que Deus já não recebe mais, pois perderam a validade para Ele. E a fé em Deus, a nossa fé hoje tem que estar em Jesus. Em Jesus. Deus é uma palavra genérica. Jesus é Deus, tudo bem, mas existem culturas que deificam santos, imagens, animais e até demônios. O nosso Deus é único e tem que ser inequívoco. E Ele tem nome. O nome dele é Jesus. O autor condena também a doutrina dos batismos, já que para o Senhor existe apenas um único batismo, que é aquele realizado por Ele próprio, o batismo do Espírito Santo. O autor do livro fala também para deixarmos para trás a doutrina da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Porque quem está na graça, quem crê em Jesus está na graça, já alcançou a salvação eterna. Vejam, meus irmãos, como o Senhor espera por mudanças da nossa parte. Ele quer que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento e abandonemos a doutrina que foi dada aos judeus. O autor está nos instruindo, por inspiração divina, para seguirmos adiante, deixando para trás a lei de Moisés e as obras da carne. Hebreus 6, 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Filipenses 2, 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja o Senhor, o nosso único Deus verdadeiro. Glórias a Ele.
versículos 4 a 8, o autor de Hebreus justifica a sua orientação transmitida nos versículos anteriores. Ele esclarece que é impossível que uma pessoa que chegou a ser iluminada e veio a conhecer a Deus, o seu caráter, o seu amor, as suas palavras e as suas promessas, havendo provado o dom celestial, tendo recebido o Espírito Santo de Deus e tendo conhecido as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez reiniciados no Evangelho, porque dessa forma eles crucificam de novo a Jesus Cristo e o expõem a toda a ofensa e humilhação de novo. E então o autor faz uma alusão interessante, que traduzida, meus irmãos, significa que quem conhece a Deus e as suas promessas e a sua doutrina e passa a gerar bons frutos para o Senhor, recebe as bênçãos de Deus. Mas quem, havendo conhecido a Deus, produz maus frutos, essa pessoa é amaldiçoada. E o seu destino é o fogo eterno. Não se brinca com Deus, meus irmãos. Chamamos a atenção para o que estamos comentando e que irá aparecer no texto bíblico que apresentaremos a seguir, de que a palavra de Deus nos afirma e reafirma que existirá um novo século e ainda nos revela que ele conterá virtudes. Será uma vida eterna, um repouso eterno junto a Jesus, em um ambiente de paz e amor. Não existe maior recompensa para esta vida do que essa. Ainda no livro de Hebreus, no seu capítulo 4, o autor confirma que resta ainda um repouso para o povo de Deus, recomendando não cairmos no erro da desobediência, já que Deus não aceita o pecado, e o pecado nos separa de Deus. Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Hebreus 4, 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia
no mesmo exemplo da desobediência. No versículo 9, que encerra o nosso trecho inicial, o autor do livro de Hebreus conclui o seu raciocínio falando ao povo de Deus e revelando que o Senhor espera de nós coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Meus irmãos, o autor está falando especificamente de doutrina e está revelando que existe um tratado melhor, uma doutrina capaz de nos conduzir à salvação eterna, de nos levar a vivermos o próximo século. Essa doutrina é a graça de Jesus, o único caminho para a salvação. Ninguém consegue salvar a si próprio. Moisés não salva. O judaísmo não salva. O Papa não salva nem ele próprio. A lei já não existe mais. E mesmo que existisse, seria incapaz de salvar. A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, pela fé em Jesus e na grande obra por ele realizada. A lei morreu quando Jesus morreu. Jesus ressuscitou, mas a lei não ressuscitou. Jesus tinha um plano melhor para nós. Jesus não ressuscitou a lei, mas ele trouxe a sua graça. Ele fez nascer um novo tratado entre ele e nós, o nosso evangelho, a doutrina da sua graça. Existem irmãos que pensam que podem viver pela lei e serem salvos pela graça. Cuidado! Não é isso que diz a palavra de Deus. Vejam os trechos do livro de Efésios que apresentaremos na sequência, onde, quando Paulo diz que a salvação não vem das obras, ele está se referindo às obras da lei e não às boas obras. Hebreus 6, 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Efésios 2, 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, está mais do que claro que a salvação é pela graça, não é pela lei. Se eu fosse você, que vive e ama a graça de Jesus, aplaudiria a Jesus agora. Louvado seja o Senhor.
existe algo que nós, da graça, não conseguimos compreender. Como pode a maior parte do povo de Deus estar ainda imersa no judaísmo da lei de Moisés, negligenciando e desprezando o cristianismo e a nova doutrina trazida a nós por Jesus, que afinal é o nosso evangelho? A graça não contém o jugo pesado de proibições e ordenanças da lei, onde as pessoas não podem fazer isso, nem podem fazer aquilo, mas são obrigadas a fazer aquilo outro. E são mantidas como em um cativeiro, sendo subjugadas com coisas que não agradam a Deus. A graça é uma nova aliança firmada por Jesus conosco. É uma melhor aliança, porque contempla a liberdade que Jesus nos trouxe, que não requer a realização de sacrifícios carnais, como jejuns, batismos nas águas, subida aos montes e noites de vigília, porque estabelece a vida pela fé, vida em espírito, e apenas com a apresentação de sacrifícios espirituais ao Senhor. Muitos irmãos não creem na existência do novo tratado da graça de Jesus porque não leem a Bíblia. Outros já tomaram conhecimento, mas o rejeitam porque foi trazido a nós pelo apóstolo Paulo. Ora, Paulo foi a pessoa escolhida por Jesus para nos trazer a revelação desse novo tratado. Mas vejam bem, curiosamente, a lei também foi entregue por um homem, Moisés, e foi entregue aos judeus e não a nós, gentios. No livro de Hebreus, encontramos uma clara alusão aos dois tratados firmados por Deus com os homens, e uma afirmação muito clara de que essa nova aliança é uma melhor aliança e de que a lei se terminou. Notem que quando o autor fala da graça como sendo uma aliança de melhores promessas, ele está se referindo principalmente à promessa de salvação, algo que a lei não continha. E quando ele fala da lei, ele diz que ela se envelheceu e que estava perto de se acabar. Mas isso foi há 2000 anos atrás. É evidente que hoje ela já não deveria existir mais. Porém, ela ainda resiste devido à teimosia do povo de Deus, que insiste em exumar aquilo que Deus já sepultou. Ouçam com atenção o trecho de Hebreus que iremos apresentar. E depois confiram tudo isso nas vossas Bíblias. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá
estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Louvado seja o Senhor. Mas não se acabou. Essa é a realidade, meus irmãos. O homem está constantemente se rebelando contra Deus, contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus e contra as promessas de Deus. É por isso que existe uma porta larga por onde vai passar a maioria. Mas Jesus nos instruiu para buscarmos a porta estreita. Aí está a salvação. A Bíblia fala, e nós falamos sempre nas nossas mensagens, de vida pela fé e vida em espírito, porque nós vivemos e pregamos o Evangelho da graça de Jesus. Não pensem, irmãos, que isso é coisa do outro mundo, porque é coisa deste mundo presente. Mas é uma ponte para o outro mundo. Em outras palavras, é algo deste século que nos habilita a viver o século vindouro. É um princípio muito simples, mas rejeitado pela maioria do povo de Deus. Mas também é certo que poucos irão se salvar. Os que já foram escolhidos pelo Senhor e predestinados para a vida eterna não têm qualquer dificuldade em se adequar a esse estilo de vida. Nós, da graça, vivemos para agradar ao Senhor. Deus não quer que nós amemos a este mundo e nem que estejamos presos aos valores deste mundo e deste século. Deus nos quer neste século vivendo para o próximo século. Em sua epístola, Tiago deixou muito claro que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus, e que os que se voltam para o mundo estão adulterando contra o Deus que os criou. São traidores de Deus. O Senhor nos pôs neste mundo não para amarmos ao mundo, mas para sermos provados no cumprimento da nossa missão nesta vida, amando a Ele acima de tudo. Essa é uma ordem de Jesus, que está no seu primeiro grande mandamento. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras,
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O Senhor requer que vivamos pela fé nele, em Jesus, e não pela fé em sacrifícios. Porque se colocamos a nossa fé em sacrifícios, os sacrifícios se tornam ídolos nas nossas vidas. E atrás de todo ídolo existe pelo menos um demônio. Nós temos que crer totalmente em Jesus e nas promessas que ele nos deixou. Esse é o primeiro passo. O segundo é que nós passemos a viver em espírito como novas criaturas, deixando para trás os valores mundanos e carnais. O que significa estar neste século vivendo o próximo século. Isso é a graça de Jesus. E é muito fácil quando você coloca o teu foco na vida eterna. A palavra de Deus nos afirma que nós que cremos em Jesus já passamos da morte para a vida e não entraremos em condenação. Nós seremos julgados, sim, mas apenas para o recebimento de galardões. Não vai ser para a vida eterna ou morte eterna, como serão os demais. E como consequência dessa vida em espírito, nós passamos a desfrutar da paz do nosso Deus. Porque coisas que nos incomodavam antes passam a ser de nenhuma relevância. Ou diretamente já não incomodam mais. Então, com isso, nós deixamos de sofrer as dores do mundo. O perdão, um ato exigido por Jesus, se torna fácil de ser pedido e também de ser concedido. E todas essas ações, ao serem aplicadas, nos dão a convicção da nossa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Demorou para responder. Se você estivesse vivendo na graça de Jesus, a tua resposta seria automática e imediata. E seria sim. Somente os irmãos da graça de Jesus têm plena certeza da salvação, porque creem em Deus e sabem que estão trilhando os caminhos do Senhor, não estão na desobediência. Com tudo o que estamos apresentando e com tudo mais que nós temos apresentado nas nossas mensagens da graça de Jesus, me digam agora, meus amados irmãos, qual a virtude da vida na lei de Moisés? Qual o sentido
estarmos imitando aos judeus que não creem em Jesus? Qual a razão de preferirmos o judaísmo ao invés do cristianismo? Vocês não percebem que estão sendo enganados? Mais uma vez, alertamos aos líderes da Igreja de Jesus sobre o que está na Bíblia. Todos os que impõem a lei de Moisés ao povo de Deus estão tentando a Deus e vão sofrer as consequências dos seus atos. Jesus está chamando todos os que estão oprimidos debaixo do jugo pesado da lei de Moisés, presos às práticas judaicas, para se afastarem de Moisés e se aproximarem dele. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Louvado seja ao Senhor Jesus, que nos trouxe um jugo suave, um fardo leve e a salvação eterna. Jesus nos ensinou que onde estiver o nosso coração, aí estará também o nosso tesouro. O que o Senhor nos transmite nessa frase é a verdade de que nós valorizamos aquilo que amamos e queremos. Deus deseja que nós queiramos e busquemos a vida eterna no próximo século. Não existe razão lógica para nos apegarmos a esta vida que se termina a qualquer momento, essa vida nesse mundo decaído. A nossa vida eterna com Jesus para sempre não precisa se iniciar no próximo século. Nós podemos começar a viver o próximo século agora, se usamos a nossa fé em Jesus. Isso é justamente o que nós, da graça de Jesus, fazemos com toda a naturalidade. A nossa certeza da salvação provém da nossa fé no Senhor e no fato de estarmos vivendo dentro dos alinhamentos estabelecidos por Deus. Todos cometemos erros. Ninguém neste mundo é perfeito. Mas a despeito
nas falhas naturais da nossa carne, porque a carne não se converte, não deveríamos estar somando ao nosso portfólio espiritual esse pecado tão grande que é essa desobediência frontal à ordem de Deus? Não pode haver dúvidas de que a nossa doutrina é a graça de Jesus. A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. Leiam a Bíblia, meus irmãos. A pior coisa que nós podemos fazer nesta vida é desprezarmos a Deus e a palavra que Ele nos deixou. É conhecermos a Deus e o abandonarmos. É conhecer a palavra de Deus e a desprezar. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, mesmo sendo um pregador da lei de Moisés, mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos afirma que o julgamento final será iniciado pela igreja, pela casa de Deus, por aqueles que por algum momento, em algum tempo, adquiriram algum conhecimento de Deus e de Jesus. E isso será um fator determinante para vivermos ou não o século vindouro. Nós, da graça de Jesus, não estamos esperando para viver o próximo século. Nós já estamos com os nossos corações, almas e espíritos no século vindouro. Nós já vivemos com Jesus e entramos no próximo século automaticamente. Glórias, honras e louvores sejam dados a Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixando a lei que é deste século e vivendo a graça do próximo século com Jesus.